Olá, pessoal! Hoje estamos com uma dupla. É a segunda vez que eu entrevisto uma dupla aqui no nosso programa. E é muito bom, porque a gente vai tendo um monte de conversa paralela, né? A gente se atropela, e aí que fica gostosa a conversa. Nós estamos com uma dupla que eu conheci durante a pandemia, que faz um trabalho muito legal com as idosas e idosos virtualmente. Não faz só virtualmente, faz presencialmente também. Mas virtualmente foi interessante porque foi aquela quebra de barreira para muita gente, que é justamente trabalhar atividades físicas, as duas são educadoras físicas, com os idosos, não deve ser só com idosos, elas vão me falar se também fazem outros trabalhos assim, mas especialmente com os idosos, para que eles possam se exercitar, para que eles possam se conhecer, conhecer seu corpo e por aí vai. Vou deixá-las falar. Só que antes disso, quero que elas mesmas se apresentem. Eu estou aqui com a Márcia e com a Luciana. Bom dia, né? Bom dia. A gente fala que as pessoas vão assistir a qualquer momento, então que seja um bom dia. Isso. Mas, Márcia e Luciana, me fale um pouquinho de vocês. Bom, eu nasci em Belo Horizonte e tenho 2 filhas, sou casada, formei em Educação Física e decidi trabalhar com idosos desde sempre, porque meu pai faleceu novo, com 52 anos. E a gente veio para Belo Horizonte morar com a minha avó. Então, ela, na faixa etária de 80 e poucos anos, então, assim, me encantei, sabe? Uma presença marcante, né? Tinha convivência com ela, com a minha outra avó, mas o dia a dia, né? Enfrentar os limites da idade. Então, isso me encantou. Então, na Educação Física, eu já, logo que formei, fiz pós-graduação em Gerontologia, e comecei a frequentar asilos, fazer um trabalho voluntário nas igrejas. Uhum. E então, assim, a vida foi me conduzindo para isso. E você foi gostando, né? Me apaixonei por esse público. Então, legal. Assim, essa é o meu grande desafio mesmo. E você, Luciana? Eu nasci também em Belo Horizonte, fiz Educação Física, né? Tenho uma filha de 15 anos, sou casada, sempre morei em Belo Horizonte e sempre fui apaixonada pelo esporte. Fui atleta de natação, então desde sempre eu sabia que era educação física que eu queria fazer. A princípio eu fiz pensando no esporte, pensando na natação, pensando no esporte competitivo, mas logo que dentro da faculdade mesmo eu já mudei esse meu pensamento, essa minha visão, e saí da educação física da faculdade pensando em educação física para a saúde, levar saúde para a população. E com isso a gente já pensa logo nos idosos. Realmente, quando a gente começa a trabalhar com os idosos, a gente se encanta, porque a gente percebe cada dia a melhora o bem que a gente faz para eles, a melhora na qualidade de vida a cada dia, a cada treino. Então, realmente, como a Márcia, é um trabalho encantador. Ela esqueceu de falar que nós fizemos juntas a Educação Física, nos formamos juntas em 94 e estamos aqui agora trabalhando juntas também nessa sociedade, impactando aí os idosos. Eu já ia perguntar, como vocês se conheceram? Então, foi na Educação vocês foram Física. colegas de faculdade? Fomos A faculdade inteira? Sim, fizemos a faculdade inteira juntas. Na época a gente nem não convivia tanto. Aí a vida foi direcionando. Engraçado isso, né? Porque dentro da faculdade a gente tem aqueles colegas que são mais próximos, logicamente, assim como na vida. E tem gente que entra no decorrer, né? Tem gente que entra no meio do curso, que já tinha parado e tal. Mas que bom que vocês se reencontraram, né? Para poder fazer esse projeto que é tão interessante. Bom, então me fala, como é que surgiu a Be Strong Mais? E o que ela é? Essa ideia? A Be Strong, primeiro a gente já fazia um trabalho que era a Be Strong Conhecimento, que era um trabalho de palestras, cursos, a gente organizava, promovia palestras e cursos. E aí, quando surgiu a pandemia, nós fizemos alguns cursos online, mas sentimos a necessidade de algo mais, de fazer alguma coisa diferente. E aí a gente entrava no Instagram, entrava no YouTube, tinha aula, né, naquela fase da pandemia, todo mundo em casa, tinha treino para todas as idades, para criança, para jovem,
mas para os idosos não tinha. E os idosos era a população, né, o nicho que mais estava sofrendo na pandemia. Porque realmente estavam em casa, com medo de sair, longe da família, sofrendo o isolamento, ficando deprimido. Então, nós falamos, nós precisamos fazer alguma coisa para esse nicho. E começamos, vamos dar aula online e ao vivo, porque ao vivo a gente vai interagir, a gente vai ver as pessoas fazendo, vai poder corrigir. E vai ter essa interação. E daí nós fomos chamando pessoas conhecidas, minha mãe, a sogra da Márcia, as amigas da mãe, as tias. Formamos um grupo e começamos a todos os dias entrar no Zoom, no mesmo horário, e fazer um trabalho elaboramos um trabalho muito bacana, pensando realmente em todas as capacidades físicas que as pessoas nessa idade vão perdendo e precisam trabalhar para manter a autonomia, né? Para manter as atividades do dia a dia, fazer bem, praticar bem as atividades do dia a dia. E aí começamos com esse trabalho e deu tão certo. Fizemos tão bem para esse público que começou conosco. Cada aula elas falavam que elas estavam melhorando, que elas estavam se sentindo bem. Criou-se uma comunidade que elas interagiam, se comunicavam, ficaram amigas. No WhatsApp conversavam o dia inteiro, coisas positivas. Né? Uma coisa que a gente frisa bastante é isso, que no grupo, que só falem coisas positivas, não ficam falando de política, né? Porque cada um tem né? Seu direcionamento, sua ideologia. E colocar coisas sempre positivas. E uma importante também do nosso trabalho é que, como somos nós duas, a gente alterna o dia de dar aula. E o dia que uma está dando aula, a outra está lá olhando, corrigindo, para corrigir o movimento, para ver se está fazendo alguma coisa errada. Então a gente sempre verdade, porque enquanto você está ali em frente à câmera, você não está observando como elas estão, elas e eles. Aí a maior parte são são mulheres. O nosso foco é mulher. Que bom. E aí, juntamente com isso, a gente pensou não só no trabalho físico. A gente promove a cada 15 dias palestras para o grupo. Já fizemos com geriatra, com fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo. Então, a gente procura um assunto que seja relevante para elas e faz esse trabalho paralelo também, porque aí não é só o corpo, é corpo e mente, traçando objetivos. Então, enquanto você está dando aula, a Luciana está vendo os movimentos. Se tiver alguma coisa errada, ela já fala na hora? Ela já faz isso, aquilo. Porque então, um movimento errado pode ser um problema, né? Por isso nós optamos pelo ao vivo, né? E nós duas sempre estamos juntas, porque a gente observa, corrige, a gente sabe de cada uma, da história de cada uma. Uma tem dor na coluna, outra tem dor no ombro, a outra não pode fazer tal movimento. Então, a gente adapta ali na hora, as duas juntas nós conseguimos fazer isso. Tem funcionado muito bem, tem trazido ótimos frutos, ótimos resultados. É uma coisa que eu não tinha pensado mesmo, nessa questão de que a gente pode achar no YouTube um monte de aula gravada, né? Mas não tem ninguém que nos oriente. A gente vai fazer, pode ter uma postura errada, pode ter um movimento errado, né? Exatamente. E aí, isso pode ser prejudicial. Mas tem barreiras, porque quando você falou assim, porque a gente olhou na internet e viu que a criança estava sendo atendida, ou o jovem estava sendo atendido, e aí a gente pensou nos idosos. Os idosos, mas os idosos não vão entrar no Zoom. Que barreiras que a gente tem, nem só com eles, né? Às vezes com a gente mesmo. Quais são as barreiras que a gente encontra? Essa barreira é a grande barreira. É o Zoom, é o virtual. Então, assim, a gente conta muito a gente tem uma experiência para quebrar essa barreira. Então, assim, quando tem um filho ou um neto que está junto, que recomenda, que ajuda, é muito melhor. Mas a gente ensina, tem o passo a passo para ensinar como instalar o Zoom, como fazer para ativar o som e tal. Mas tem muitas delas que só de falar que é online, fala, não, eu não gosto do online, eu não quero experimentar. É a barreira do desconhecido, né? Porque eu vejo que muitas, quando começam, e já sabem, aí já vira habitual. Já vira, né? Ela já sabe como entra. Eu falo isso porque minha mãe participa de umas reuniões no Zoom que ela hoje já abre a sala.
Eu não sei abrir sala. Mas ela abre a sala. E eu digo que eu não sei porque, assim, eu nunca parei para mim ainda é o desconhecido. Para ela já não é, ela já se habituou. Então, as pessoas, elas assustam de início, mas quando elas vão se habituando, já vai ficando mais fácil. Eu lembro que eu participei de uma aula de vocês que tinha umas que só ficava a testa. Aí que você falava, ajusta a câmera para ver o movimento completo. E vai aprendendo. Isso não tem que ser ridicularizado, né? É tudo aprendizado, é uma coisa nova para todo mundo, É o né? que a gente fala sempre com elas. O início é difícil, mas daqui a pouquinho você vai estar tirando de letra. A prática leva à perfeição, né? E é muito interessante também, porque isso é uma barreira, mas depois que elas conseguem quebrar essa barreira, elas ficam felizes, né? É uma conquista. Então, o nosso trabalho é um trabalho de saúde integral. Isso também é saúde, é aprender, é colocar a mente para funcionar, Coisas novas, né? Desafios, quebrar barreiras. Então, tudo isso faz parte do crescimento delas. E quando a gente fala de saúde integral, né? Você tem a saúde é uma só, mas você tem várias vertentes ali. A saúde física, que vocês trabalham, a saúde emocional, logicamente, porque também está trabalhando, e a saúde social, né? Esse convívio porque aí vocês têm alunas que não são só de Belo Horizonte. Nós temos do Brasil inteiro. Isso quebrou uma outra barreira, né? Então tem pessoas que estão fora de Belo Horizonte, fora de Minas, fora do Brasil? Fora do Brasil, temos que participam também. Participam. E elas interagem, e assim, 2 vezes por ano a gente faz um encontro presencial. Das que moram aqui, às vezes uma outra que mora perto, mora em Minas, vem também. E elas falam, gente, parece que eu conheço vocês mesmo. Então, assim, tem né, com essa conversa no dia a dia, que no início da aula a gente cumprimenta todas, fala alguma coisinha no final da aula. E quando tem as palestras, então vai criando um laço mesmo. Então, sociabiliza bastante. Né, a gente tem o dia de tomar café juntas, de cozinhar juntas, virtualmente. A gente prepara alguma receita, cada uma na sua casa, a gente vai conduzindo. A gente manda a lista de material e faz. E depois a gente toma um café juntas, cada uma na sua casa, conversa, fala da vida. Então é muito gostoso. E essa rede, a gente tem lido muito sobre solidão, né? Solidão não se dá só na juventude prateada, não se dá só nos 60 mais. Ela tem uma autora chamada Norina Hertz, que tem um livro chamado O Século da Solidão, que ela fala que é algo que a gente tem que enfrentar e não esconder. E aí, quando a gente vai falando dessas redes, muitas vezes os filhos estão trabalhando, né? O marido às vezes já morreu, e aí ela se vê ali. Um dia desse eu estava em Sabará, num projeto chamado Casa Azul, que são idosas. E ela falou comigo assim, olha, 7 horas da noite era a hora que eu tomava café com meu esposo. Ele morreu na pandemia. E eu sinto 7 horas, olha só, 7 horas eu sinto uma tristeza tão grande. E aí agora eu tenho uma rede para conversar. Essa rede é extremamente importante, porque não é só o movimento físico, né? São outros movimentos que fazem essas pessoas ativas. O que vocês têm percebido como experiência desse virtual? Que foi também para vocês um desafio, né? Sim, foi um desafio. Nós também pensamos, será que vai dar certo, né? A gente ir para o virtual, trabalhar com idosas, mas foi um desafio delicioso, que tem funcionado muito bem. E o que a gente percebe mais é exatamente isso, é conseguir atingir um público que a gente nunca atingiria presencialmente. Nós temos o nosso trabalho aqui presencial, não é só para mulheres, para homens também. A gente vai até a residência, mas com esse trabalho virtual, a gente consegue atingir as pessoas que não... toda classe social, né? Pessoas que não podem pagar um personal. O nosso valor é um ticket baixo, que as pessoas conseguem pagar. Conseguimos também atingir aquele público que não pode sair de casa, como você falou, às vezes tem um marido que está acamado, né, que exige a presença da esposa 24 horas, ou às vezes cuida de um neto dentro de casa, também não pode sair, né? Cada um tem sua história, tem suas limitações, então a gente consegue atingir esse público. E a questão de não ter fronteiras, né?
Brasil, mundo, podemos atingir a todos. Isso é muito bacana, porque o nosso grande objetivo é isso, é levar saúde, levar autonomia para o maior número de mulheres 60 mais possível. Agora me fala, gente, o que é que um educador físico, porque eu estava num evento que tinha médicos, enfermeiros, psicólogos, uma educadora física falou que havia necessidade de ter mais educadores físicos em hospitais. Qual que é a função do educador físico nesse contexto que vocês trabalham? É realmente trazer a autonomia, manter, trazer melhoras nas capacidades físicas para poder evitar várias doenças. O exercício físico é um remédio. A gente fala, o exercício físico é o melhor remédio que existe. Então, com essa prática, né, sistematizada, diária, eles vão adquirindo capacidades. É a questão de equilíbrio, para evitar quedas, coordenação, porque o idoso, você vê muitas vezes na rua, arrastando pé, não levanta a perna, então fica aquele movimento duro, travado. Então tem que ter uma série de... A gente criou um programa que tem uma série de movimentos, que trabalham as capacidades físicas, né? Força, resistência, coordenação, equilíbrio, mobilidade. Então, assim, a gente precisa de trabalhar isso para que eles tenham autonomia, para que eles consigam levantar do sofá, levantar do vaso, né? Não depender do filho. Então, muitas vezes, o filho não pensa que daqui a pouco, daqui a 10 anos, como vai estar minha mãe, né? Então, assim, se ela começar a praticar um exercício físico, ela vai manter-se autônoma, né? Vai conseguir cuidar de si própria, porque se ela ficar só sentada no sofá assistindo televisão, vai chegar uma hora que ela vai realmente precisar de alguém para ajudar a levantar para ir ao vaso. E quando, olha só, cada caso é um caso, logicamente, mas de uma maneira geral, se alguém chegar para vocês, Márcio e Luciano, e falar assim, olha, eu tenho 80 anos, nunca fiz exercício físico, consigo andar, mas tô com um certo receio de que tá tarde demais para começar. Nunca é tarde. Nunca é tarde demais. Sempre tem o que ganhar, sempre tem o que recuperar. E o exercício físico como a Márcia disse, é o melhor remédio para tudo, né? Para o corpo, para a mente, para você manter seu dia a dia bem, com energia, com vigor, fazer as atividades diárias, estar com a família bem, né? A gente cuida da mãe, a gente cuida das senhoras, mas na verdade nós estamos cuidando de uma família porque a família toda fica feliz e daquela senhora estar bem, né, convivendo bem, podendo viajar, podendo ter o convívio social. E no próprio grupo a gente tem relatos de senhoras que diminuíram a quantidade de remédio que tomavam, melhora de insônia, de dor no corpo. Então, assim, é fato. Ótimo. Agora, já que a gente está falando sobre isso, então, o que é uma longevidade saudável? É ter essa autonomia, é ter cada vez menos, porque a gente tem uma linha, uma curva, uma linha, que é entre a saúde e a doença. Uma hora a pessoa... São raros os idosos que morrem sem ter nada, né? Então, a gente quer fazer com que essa linha seja o mais curta possível, ter o mais tempo possível de saúde, de autonomia, de conseguir cuidar do seu dia a dia, de fazer as atividades básicas de vida, né? Então, é isso. É viver mais com qualidade, né? E, assim, estudos mostram que quem faz exercício físico vive mais, realmente. Uma média de 5 anos. Você vive mais do que quem não faz. Então, é viver mais, mas viver com qualidade. Ok. E me fala o seguinte, como que a gente deve, então, o que a gente deve fazer para... A gente já falou muitas coisas em relação a isso, mas para preservar essa autonomia dos idosos, além dos exercícios físicos, vamos pensar de uma maneira mais ampla. O que é necessário? Bom, eles têm que ter um objetivo na vida, né? Não é porque a pessoa envelheceu que a vida não tem que ter sentido, ela precisa de ter sentido. Então, eu acho que essa questão de metas, objetivos, faz com que ele, né, siga a vida. Cuidar de si, né? Eu complemento também pensando na saúde.
Sono é muito importante para o idoso. Muitos idosos têm insônia, perdem noite de sono, trocam a noite pelo dia, porque tem o dia não tem atividade durante o dia, então passam a noite vendo televisão. Isso não é bom. Então, o sono é muito importante, dormir, não trocar o dia pela noite, ter um sono reparador mesmo, que acorde descansado. Durante a noite tem produção de hormônios, é onde o corpo se recupera. Uhum. Então, isso é uma questão muito importante. A alimentação também é muito importante, porque cuida de tudo, cuida de todo o sistema do nosso organismo, né? Ter todos os nutrientes, um equilíbrio de nutrientes, comer proteína, ingerir proteínas. Às vezes o idoso não ingere proteína, fica só no carboidrato e vai perdendo massa muscular, o que já é natural do idoso, a sarcopenia, que é a perda de massa e de força. Então, com o exercício e com a alimentação, ela consegue melhorar isso. Com um bom sono também consegue melhorar isso. Os ossos, manter os ossos com uma densidade boa para não ter osteoporose. Uhum. Tudo também ajuda com sono, com alimentação equilibrada e com o exercício. Eu acho que esses são os 3 pilares para uma saúde boa. Uhum. Sono, exercício físico e alimentação equilibrada. Somado com essa questão do propósito, né? Porque realmente é importante. Se a pessoa tem o sono, mas ela perdeu o sentido da vida, né? E aí que eu falo e reforço, esses grupos que surgem ou que já existiam, dos idosos, que vão se encontrar para poder fazer uma arte ou ter uma aula de filosofia. Eu fazia pilates com um grupo e tinha uma senhora de 80 anos. Aí eu perguntava para ela assim, brincando com ela, qual que é o segredo da longevidade? Aí ela falou assim, a gente tem que saber aprender a dormir 8 horas. E eu falei assim, 8 horas por semana? Porque a vida da gente é tão corrida que muitas vezes a gente não está se dando o direito de dormir. E nem se dar o direito, é se cuidar, né? E aí ela falava, ela ria muito, mas a gente via que aquele momento para ela ali era de interação. E essa interação também é muito importante. Então, eu parabenizo vocês, porque é um desafio criar isso durante a pandemia, né? Ou levar para o virtual esse trabalho de vocês. E para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu peço que vocês me indiquem um livro que vocês acham que seria legal para que a gente possa indicar aí aos a quem nos assiste. Tem um livro que a gente, é antigo, mas que a gente gosta muito, porque ele fala exatamente sobre esses pilares, corpo, mente, espírito e o sono. Então, é A Semente da Vitória, do Nuno Cobra, que ele fala disso, o exercício físico, a importância do exercício físico, de uma noite bem dormida, de sono, a alimentação e cuidar da mente, do espírito. Eu tenho ele, não li ainda. Leia. Vou passar para minha mãe. É um bom livro. Para ela ler também. É um bom livro. É muito interessante. Filme, Antes de Partir. Tem um cafezinho lá que eles fazem. Eu amo café. Eu Mas também. é o Jack Nicholson e o Morgan Freeman, né? Isso mesmo. É muito interessante porque eles se conhecem no hospital, né? No fim da vida. E aí fazem uma lista de coisas que eles ainda querem viver antes de morrer. Antes de bater as botas, como dizem, né? Exatamente. Eles dizem. E é uma grande lição, né? Porque a gente não precisa... A gente nunca sabe o dia que a gente vai morrer. Então, a gente precisa realmente realizar sonhos, cuidar, perdoar pessoas, né? Que é o que... A lista deles tem tudo isso. Realização de sonhos, comer o que gostam, reconciliar com pessoas da família, de amigos. Então, eu acho que é uma lição de vida que a gente tem que estar sempre em dia com essa lista. E que ela não torna só o fim da vida leve, ela torna a vida leve se a gente conseguir fazer a lista, mesmo que não esteja na finitude, né? Exatamente. Eu quero deixar aqui uma frase. Então deixa. Para sermos independentes, precisamos ser dependentes do movimento. Que ótimo. Para sermos independentes, precisamos ser dependentes do movimento. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Vocês querem deixar o agradecimento para alguém?
Nós que agradecemos. Inspirado esse na convite. Xuxa, sabe? Não tinha, na Xuxa tinha uma coisa assim, você quer agradecer alguém? Meu pai, minha mãe. Nós queremos agradecer às nossas alunas, aos nossos alunos, porque a gente aprende muito com eles, né? Aprendemos muito na faculdade, em cada curso que a gente faz, mas o maior aprendizado é com cada um deles. No dia a dia. No dia a dia. Ok. Olha, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de Nossa. vocês. E a gente se encontra nesse movimento contínuo Com certeza. e que é extremamente importante. Obrigado, gente. Muito obrigada. Obrigada a você. Até mais, Obrigada. pessoal. Até Tchau, mais. tchau.